E nessa segunda-feira, 1º de maio, foi comemorado o Dia do Trabalho, consequentemente o Dia do Trabalhador. A data surgiu após uma greve operária nos Estados Unidos em 1886, durante a Revolução Industrial, com o objetivo de conseguir melhores condições de trabalho. E o Brasil acaba de celebrar os 80 anos da consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Para falar sobre o assunto, avanços e desafios, sobretudo para o povo trabalhador, eu recebo ao vivo aqui no estúdio o advogado trabalhista, Dr. Frank Dewey. Então a gente agradece desde já a participação dele conosco bem cedinho, justamente em uma semana em que estamos falando bastante sobre o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, a urgência de mais políticas públicas de geração de emprego, sobretudo geração de emprego formal. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Estávamos agora há pouco nos bastidores comentando sobre alguns dados que chamam a atenção. Começando a falar sobre os dados relacionados ao número de pessoas desempregadas, doutor, no país. Nós temos uma estimativa de 9 milhões de desempregados. Somatizado a esse número de desempregados, se nós colocarmos aqueles que estão inseridos no trabalho informal, nós estamos numa média de 49 milhões de pessoas. Uhum. E qual a diferença do trabalhador informal para o trabalhador registrado? Que o trabalhador registrado, também disse, ele é importante porque ele contribui para a Previdência. Se ele se ele for acometido por alguma doença, ele pode receber auxílio doença. E já aqueles que estão no trabalho informal, eles não estão na qualidade de segurado social, ou seja, ele não tem vínculo com o INSS. Uhum. O Estado deixa também de arrecadar. Uhum. E aí aumenta só a nossa crise. Então, em um país onde temos mais de 38 trabalhadores informais, são diversas as consequências, né? O país deixa de arrecadar e o trabalhador que, infelizmente, está nessa condição, muitas vezes desenvolvendo um trabalho em situação precária, estando à margem dos seus direitos, à margem do direito a férias, do direito a 13º, do direito a algum auxílio em caso de doenças, né? Tem deles que são até considerados trabalhadores invisíveis, informais, como aqueles que trabalham na reciclagem, as profissionais do sexo. Então, assim, são aqueles trabalhadores invisíveis que a sociedade não vê, mas que eles existem, né? Ainda não pela percepção ocular de muitos, né, dos gestores que deveriam sim voltar os olhos para todo tipo. Então, é ruim para o Estado, é ruim para essa parte da grande parcela da população, que é uma grande parcela, sim, que está no trabalho informal, tentando sobreviver, essa que é a verdade. Uhum. A reforma trabalhista, agora falando sobre a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017, quais foram os avanços de lá para cá? Algumas pessoas falam que a CLT, por ser lá da década de 40, estava ultrapassada nessa modernidade, nessa situação atual das relações de trabalho. Aí, sobre esse argumento, nós tivemos uma alteração que deixou de ser mais protetiva para o empregador, ou para o empregado, melhor dizendo. Então, assim, os empregadores vinham falando que era uma legislação muito protetiva, que dificultava a inserção de novos empregados ao mercado de trabalho e que, por conta dessa situação, foi necessário realizar uma mudança, uma alteração, uma evolução na legislação trabalhista, que na prática realmente não houve sim o aumento de postos de trabalho, mas muito mais dos informais. Uhum. Recentemente, o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, propôs justamente uma revisão nessa reforma. Como o senhor avalia? Eu entendo que nós estamos ainda num momento político um pouco instável. Então, não vejo com bons olhos nascer uma nova reforma da reforma trabalhista. Mas eu entendo que o poder público ele deve sim criar mecanismos para que desonere um pouco o empregador, porque nós temos uma carga tributária, o Estado tem que enfrentar essa celeuma de mais de décadas, que é realmente o custo operacional de uma empresa. Nós não falamos nem das grandes empresas, mas quem mais emprega no nosso país são aquelas pequenas empresas também. Então, são aquelas pequenas empresas que nós estamos saindo de uma pandemia. Então, são empresas que penaram bastante nesse momento de pandemia, do pós-pandemia. Uhum. E nós estamos no ano 2023 e nós estamos enfrentando a
precarização do trabalho. Exatamente. Podemos citar o caso dos motoristas que atuam em aplicativos de mobilidade. No introdutório da sua fala, você bem nos alertou que a CLT adveio de um protesto daquela classe trabalhadora da indústria, que tinham escalas extenuantes de 14, chegando a 18 horas de trabalho. Mas nos dias atuais nós temos motoristas de aplicativo, que tem muitos deles que rodam 14, 16 horas. E aí estão vulneráveis, muitas vezes, à ação dos bandidos, estão vulneráveis a assaltos, têm uma péssima qualidade de vida. Essas empresas, esses aplicativos são os que mais faturam e muitos desses motoristas de aplicativo, por mais que ele respeite toda a relação contratual em que pese eu entenda que seria uma relação de trabalho, a jurisprudência, os tribunais vêm dizendo que não, dizendo que faltava ali algum dos requisitos para que fosse caracterizada a relação de trabalho, eles vêm penando bastante. Então, são jornadas extenuantes. Muitos deles ficam acometidos por doença ocupacional e por não contribuírem para o INSS, eles não têm aquelas mesmas regalias que um fichado, um seletista possui. Então, muita gente fala mal, muitos empregados falam mal da CLT. Se está ruim com a CLT, imaginemos sem a CLT, como é que ficariam esses trabalhadores formais. Verdade. Então, assim, é uma situação muito crítica também, muito crítica. Situação crítica, infelizmente, a gente aí na Semana do Trabalhador temos que pontuar essa realidade. Muita gente sofre com o desemprego, muita gente sofre se submetendo a essa realidade de trabalho e muita gente sofre porque faltam mais políticas públicas. A gente queria pontuar e finalizar com isso, né, doutor? Eu entendo que o Brasil ele deve enfrentar a reforma administrativa. Aquele primeiro escalão são essas pessoas que oneram muito. São aqueles cargos nos quais a pessoa tira uma férias e ganha 200, 300 mil reais. Tem 12º, 13º, 14º, 15º, se brincar 16º. Podemos citar alguns cargos que oneram eu falo, vamos pensar no Senado, vamos pensar na Câmara dos Deputados, vamos pensar nos próprios ministérios, que é a parte gorda, né? A que realmente onera para onde vai destinado os tributos. Então, eu acho que falam muito da reforma tributária. Não. Sobretudo, nós temos que mudar também, ter uma grande reforma administrativa, desonerar muito mais essa folha estatal. E a relação do empregado com o empregador, uma vez que também esse empregador ele deixe de ser menos tarifado, menos tributado, penso eu que ele poderá sim ofertar muito melhores condições ao seu empregado, que é a razão, para mim, da existência de uma relação de trabalho. Doutor Frank Dillry, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, né, desejar assim, uma excelente semana, agradecer a sua presença e a sua participação conosco. Muito obrigado, sempre uma satisfação estar aqui trazendo informações para a utilidade pública, então parabenizo a sua iniciativa de sempre trazer pessoas competentes para falar bem para o seu público. Eu agradeço a participação, agradeço o elogio e divido esse elogio com a equipe do Balanço Geral. Muito obrigada.